Bom trabalho aí, abraço para vocês, abraço para dona Dila. Volta aqui, vamos conversar do nosso assunto hoje aqui no Tribuna Amanhã. Salários de até R$18 mil. É um bom salário, hein? Diga-se, 18 mil não é um bom salário? Isso aí junto com viagens internacionais, né? A companhia de alguns famosos, vagas disputadas. Eu estou falando das chamadas babás de luxo, uma profissão que está em alta. Principalmente depois da repercussão das profissionais que cuidam dos filhos de famosos. Como Virgínia, você está vendo aí a rotina das babás da Virgínia, né? Elas acompanham a família nas viagens, estão sempre ali junto com as crianças também, andam de jatinho o tempo todo. As babás das filhas de Neymar também, gente, o casal ficou aí conhecido, né, por uma série de exigências que as profissionais teriam que cumprir para serem contratadas. As filhas da ViTube também e do Eliezer, né, o esposo da ViTube, também o casal ficou conhecido aí por uma série de exigências que as babás deveriam cumprir pela relação da família com as profissionais que acompanham as crianças em casa. Mas, gente, por trás do glamour existe um mercado cada vez mais profissionalizado e valorizado. Dados do CAGED mostram que as contratações formais de babás cresceram 73% em um ano do Brasil. É bastante coisa. Hoje as famílias procuram profissionais com formação, cursos de primeiros socorros, introdução alimentar e até idiomas. Muitas profissionais têm que saber falar outras línguas para ensinar ali para as crianças. Como é que será que está esse cenário aqui no Espírito Santo? Será que aqui no nosso estado, né, esse mercado vem acompanhando essas mudanças? Deixa eu conversar com quem está por dentro do assunto. Meninas, bom dia para vocês. Bom dia. Deixa eu apresentar vocês para quem está em casa. Eu estou aqui com a Marília Martins, com a GC Sânia Santos. Elas são donas de uma agência de babás. Vocês sabiam que tem agência de babás aqui no estado? Bem-vindas. E eu estou também com a Elisiane Fonseca, que trabalha como babá também. Sim. Obrigada pela presença, meninas. Me contem, vamos lá. Deixa eu começar aqui com a Elisiane, para você falar um pouquinho da sua rotina como babá. Sim. Como é que funciona hoje? Como é que é a sua rotina como babá? Conta pra gente. É uma rotina, assim, bem corrida, mas ao mesmo tempo também é muito agradável cuidar de criança, né? A gente procura sempre manter uma rotina única, para que a criança ela não saia daquilo que foi colocado durante o dia. Perfeito. Porque tudo que foge da rotina, também a gente não consegue alcançar o objetivo do dia, né? Eu cuido de 2 crianças, então assim, a gente tem a rotina do café da manhã, a gente tem a rotina das brincadeiras, né? Tem uma que estuda no horário de 12h40 sai e tem a outra que fica. Mas a gente tem a rotina do sono, a gente tem o horário de brincar, a hora da alimentação, né, a hora do banho e tudo. Nisso tudo, a gente criou uma rotina com músicas, né, para interagir com a criança, para não ter aquela coisa de você ter que obrigar ali a criança, né, mas você ter uma participação melhor com ela e participar da rotina e também integrar os pais também, né, porque às vezes o pai e a mãe ele fica meio perdido nesse mundo da criança. Sim. E como a gente já tem, né, essa experiência, no meu caso eu já tenho 27 anos na área. Uau, que legal! Né, então, assim, você aprende muito com a criança, observando ela, porque cada criança tem uma característica, né? Então, assim, tem criança que gosta de brincar mais, outras gostam de brincar menos, né? Então, você tem que observar isso tudo no ambiente que você está. No meu trabalho, uma é mais agitada, a outra é mais assim, agora começou também, né, porque está crescendo. Mas você tem que acompanhar ela e entender e com isso tudo você procurar passar também para os pais. Né? Você tem que ter ali uma comunicação muito boa, né, porque no meu caso eu tenho assim 3 pilares que eu gosto de manter, que é o equilíbrio, né, com o ambiente, o respeito e também ter aquela tranquilidade. Porque se você não tiver tranquilidade, você não tiver um equilíbrio, um respeito, não somente com os pais, né, mas também assim com as crianças, para você entender, você não consegue alcançar o objetivo que você foi dado ali naquele lugar, que é manter
harmonia, né? E toda aquela situação que os pais precisam, né? Que é um cuidado. Toda, né? E você observar, que às vezes a gente pensa que a babá ela só está ali só para o cuidado da criança, mas engana-se porque você está ali para manter a harmonia do lar. Então você trabalha com a criança, mas você também trabalha com os pais, interage com as crianças, interage com os pais. E isso aí é primordial, porque não se trata de você chegar, trocar fralda, botar para dormir, né? Mas existe algo a mais, existe algo a mais. E é necessário, sim, se profissionalizar, entender o ambiente do seu trabalho, o que precisa mais, né? E isso é muito importante, né? E a agência em si, ela vem trazendo isso para a gente. Cursos de babá, financeiro, primeiros socorros, como o seu comportamento, as mídias. Tem família que não gosta, tem família que gosta. Então você tem que respeitar, né? Hoje em dia, tudo isso é um pacote, né, gente? Isso. Isso é muito importante, né? E eu acredito que essa oportunidade que a gente está tendo de trazer isso aqui, né, em rede, né? Vai ajudar muito, porque a gente, como profissional, a gente entendeu o nosso papel, os pais também entenderam o papel deles na nossa vida, né? E querendo ou não, faz uma junção. Você acaba se tornando um membro da família, porque você está ali trabalhando e sendo âncora, né, nas horas que precisa. Muito legal. Tá vendo, né, gente? Olha quanta coisa ela trouxe aqui pra gente. Meninas, eu queria saber de vocês, você falou dessa questão da agência. Pra mim é novidade, agência de babás. Como que surgiu essa ideia? E vocês também trabalham como babás, além de estarem na administração da agência, né? Sim, como é que é isso? O que faz uma agência de babás? Devido à nossa demanda, quando iniciamos, né, eram apenas babás. E a nossa demanda acaba que foi crescendo e a gente não dando conta do tanto de cliente que estava aparecendo, e a gente acabava ficando meio frustrada de, às vezes, dizer não para um cliente. E surgiu essa ideia, vamos fazer uma agência, vamos colocar umas meninas para trabalharem para a gente, e daí iniciou a agência. Que legal, hoje então vocês fazem essa intermediação desse contato das profissionais que querem trabalhar e as famílias, é isso? Isso, a gente une famílias que estão em busca dessas profissionais e as profissionais qualificadas para que se encontrem, faça entrevista e a família escolhe a melhor babá que se encaixa no seu perfil. Legal. Agora, sobre essa mudança, né, no mercado, o que vocês vêm observando aqui no Espírito Santo, por exemplo? As famílias vêm exigindo mais, tem mais pré-requisitos. Essa profissional hoje, ela precisa se ajustar a esse mercado. Como é que está isso, gente? Cada vez mais os nossos clientes têm exigido mais experiências de cada babá, né? Como primeiros socorros, rotina do sono, introdução alimentar. Então a gente vê que eles estão ficando mais cautelosos na hora de escolher uma profissional para cuidar do seu filho. Porque, como ela já falou aqui, não é só trocar fralda e alimentar a criança, vai muito além disso. A gente tem que estar preocupado também com a segurança da criança. Então, cada vez mais os clientes estão exigindo mais preparo dessas profissionais. Gente, vamos falar sobre valores, vamos falar sobre salários, porque assim, acho que é uma curiosidade, vocês podem falar de maneira geral, tá? Por favor. Quando a gente fala assim, salário de 18 mil, mas tem babá que ganha até mais do que isso, né? Sim. Das famílias aí, dos famosos. A demanda mudou, as exigências também, a profissionalização mudou e o salário tem que acompanhar, né? Como é que tá essa média salarial aí, vamos dizer, de uma babá top aqui no estado, que atende uma família, assim, que exige muito e ela vai ter que cumprir muitos requisitos? Varia de 5 mil, 4 mil, mas é o que a gente está falando aqui. Para você ganhar esse valor, você tem que se valorizar também. Você tem que estar pronta para esse mercado. Porque se a pessoa paga um valor de 5, 6 mil por mês, ela vai te cobrar, ela vai exigir de você um pouquinho mais. Então, para chegar a um valor desse aqui no estado, falando aqui do nosso Espírito Santo, você tem que ser uma profissional muito preparada. Com certeza. Vocês vêm observando que a profissão
Tá se valorizando, meninas? Tá, cada vez mais está se valorizando. A gente fala que antes qualquer pessoa era babá, né? Tipo assim, as pessoas traziam alguém do interior ou uma funcionária da casa. Por ter confiança, a pessoa contratava, né? Sim. Porque já confia. Só que com o passar do tempo, com as demandas que foi aparecendo, só ser de confiança não basta. Com o tempo, a pessoa precisa entender de sono, de rotina, de desenvolvimento da criança, porque eu falo que é diferente você cuidar com o olhar de quem conhece o desenvolvimento do que você só ser aquela babá cuidadora que senta ali do lado e fica olhando só para manter viva a criança. E não é mais essa a nossa função. Hoje já mudou muito. Hoje já mudou muito. Então, como a gente fica a maior parte do tempo com a criança, então assim, se tem algum atraso motor, cognitivo, Vocês de ficam fala... mais tempo que os pais, né, gente? Mais tempo que os pais. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente é que percebe esses sinais de algum atraso. E aí você tem que ter todo um jeito para ir falar com a família, né? Porque não é uma coisa fácil falar. Os primeiros sinais de alguma virose, algum sintoma, somos nós que percebemos também. Então, a gente tem que ter esse olhar de cuidado, estar atenta e ter conhecimento. Porque se eu não tenho conhecimento e eu vou trocar uma fralda e tá lá uma assadura diferente, se eu não tenho conhecimento, eu vou achar que é só mais uma assadura. Eu não vou saber diferenciar se é uma assadura pela fralda, pela alergia, ou se é uma alergia alimentar. O leite você não vai entender, para você é só uma assadura. Então, quando você tem esse diferencial, que você tem conhecimento, você consegue chegar na família e falar, olha, eu acho que seria bom mandar isso aqui para a pediatra, perguntar o que pode ser, pode ser isso ou pode ser aquilo. Principalmente a gente que trabalha com recém-nascido, esse olhar atento faz toda a diferença. Com certeza. E a gente tem esse cuidado, que às vezes a gente sabe o que é, mas a gente não pode entrar na frente e falar, isso é isso. Verdade. Aqui, ainda tem eu vi tal coisa, vamos mandar isso aqui para a médica, porque não é o nosso papel, né? Então, às vezes, a gente tem que ter esse cuidado, até para não assustar a família, hein? Vamos conversar com a pediatra sobre isso, manda uma foto para ela, para ver o que ela acha, porque às vezes a gente já sabe o que é, mas para manter, né, o profissionalismo, ali saber se colocar no nosso lugar, não passar à frente de outro profissional, que às vezes você fala coisa que nem é, entendeu? Então, você ter esse preparo para estar atendendo a família de um jeito mais sutil, mais claro, faz toda a diferença. Como é que funciona o recrutamento hoje de uma super babá, assim? Se tiverem uma demanda de uma família que está exigindo bastante, como é que é esse recrutamento da agência? A gente tem a nossa captação hoje em dia é a rede social e o WhatsApp. Como a gente ainda trabalha, né? Porque a Marília trabalha à noite, eu trabalho de dia e à noite. Jornada dupla, tripla, né? Tripla. Então, assim, a nossa captação é pelo WhatsApp. Então, as meninas entram em contato com o WhatsApp e respondem umas perguntas, a gente cria uma ficha, checa referências, antecedentes, tudo, vê se tem experiência na área, cursos, que exige o que aquela mãe busca, né? Porque cada mãe vai ter uma demanda diferente. Isso. Então, aquela babá tem que ter aquela disponibilidade para aquela família. E a gente faz entrevistas às vezes, online com as babás, porque a gente não consegue encontrar todas pessoalmente. Mas a maioria a gente encontra pessoalmente no nosso curso, porque a maioria, às vezes, não atende às exigências. Então, a gente conversa e fala, olha, às vezes não precisa nem ser só o nosso, mas eu acho importante você se adequar, você ter um curso dentro da área. Porque você vai atender uma família, é o nome da nossa agência que você leva. Então, assim, é importante saber. Eu falo assim, se ter um caso de engasgo, você saberia o que fazer? Eu não sei, mas nunca aconteceu, graças a Deus. Mas isso ia acontecer. Isso ia acontecer. Engasgo, criança, bebê, pode acontecer. acontecer. É a coisa mais normal do mundo, verdade. né? Então, aí a gente cria a ficha, checa a referência e aí envia essas fichas para as famílias. E a família escolhe, de acordo com a demanda, a disponibilidade, a família faz entrevista e escolhe a que melhor se encaixou no seu perfil. Perfeito. Meninas, estão chegando perguntas aqui. Deixa eu fazer o seguinte, vamos continuar o nosso bate-papo depois do intervalo, que aí a gente vai respondendo essas perguntas aqui. A curiosidade, né? O povo tá querendo saber com certeza. Então, intervalo rápido, tá? 8 horas e 54 minutos e no retorno a gente continua a nossa conversa aqui. Sai daí não. A Eleve preparou um produto fantástico para você, que é a creatina.
um dos produtos mais estudados do mundo. Você sabe que a creatina, ela é fantástica para ajudar na manutenção da massa magra e prevenir também a sarcopenia, que é a diminuição dessa massa magra. Você perde a força muscular, tem dificuldade para levantar do sofá, fazer uma caminhada ou até mesmo ficar de pé durante alguns minutos. Use a creatina, independentemente se você faz atividade física ou não, ela vai ajudar nessa força muscular. Para adquirir é muito simples, não tem contraindicação e não tem efeito colateral. Qualquer pessoa pode usar. Inclusive, os estudos apontam a força da creatina para a saúde mental. 0800 715 8052. 70% de desconto e eu entrego na sua casa, não cobro frete. 0800 715 8052. Todo mundo tem um nome para chamar quem é bom no que faz. Aí é profissa, viu? Vem ser profissa também. Faça curso técnico ou superior de tecnologia. O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer e investe para que você tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. É mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Educação profissional e tecnológica. Vem ser profissa. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. O Festival de Prêmios Eletrônicos do Jornal A Tribuna continua. É hora de transformar leitura em prêmio. Já sorteamos a primeira Smart TV do Festival de Prêmios Eletrônicos. São 3 Smart TV, uma por mês, até o Mundial de Futebol. Quer concorrer à segunda TV? É muito fácil. Compre o Jornal A Tribuna, recorte o cupom e preenche e deposite nas urnas participantes. E tem mais. Terças e sextas tem cupom extras para aumentar suas chances de ganhar. Corre, porque o segundo sorteio é dia 29 de maio, ao vivo no TN1. Jornal A Tribuna, sua leitura vale muito. De volta com o nosso Tribuna Amanhã. Vamos para a câmera aberta aqui para o nosso bate-papo, que está gostoso demais. Hoje a gente está falando, gente, das mudanças no mercado das babás, né? No Brasil inteiro a gente está vendo aí as babás de luxo, as babás dos famosos, filhas de Neymar, da Virgínia, Vitube, salários, né, altos, viagens, contato com famosos. O mercado das babás vem mudando muito e aqui no Espírito Santo não é diferente. Eu tô aqui com as meninas, né, que estão trazendo um pouco dessa realidade pra gente. E eu queria saber da Elisiane, né, que começou falando, como que você começou nessa área, Elisiane? Conta pra gente, você falou que 27 anos atuando, né? Sim. Gente, é muito tempo. E o que você vem observando, né, rapidamente, que o nosso tempo está acabando, que vem mudando na profissão ao longo do tempo? A capacitação. Mudou muito, que é muito importante, porque não se trata só de uma experiência solo, mas também você precisa de outros atributos, porque tudo está mudando, a tecnologia, né, os estudos, né, e na época passada, às vezes ele tinha o chazinho, um paninho com alguma coisa para botar no machucado, não pode mais. Cortou o dedo, bota pó de café, e hoje a gente sabe que não pode. Então, existe N coisas, né, que é necessário. Então, assim, eu vejo hoje, assim, uma janela muito grande acerca disso e é necessário. Com certeza. As meninas confirmam isso também. Sim, né? Sim. Com certeza. Eu falo que antes só a experiência bastava. Mas hoje em dia a gente vê pessoas que têm 20 anos, 20 e poucos anos, e se você falar assim, esse bebê tem que ser amamentado com copinho. Mas eu não sei fazer isso. A amamentação dele é em finger. O que é isso? Eu não sei o que é. Então, assim, é coisas que, infelizmente, é só o conhecimento que te traz, só a capacitação. E quando a gente começou, a gente não tinha curso, a gente só recrutava. E aí a gente esbarrou nesse problema, porque o que a mãe buscava, as babás normalmente não tinham. Então, a gente teve que, na prática, não tinha o conhecimento que a família buscava, e a gente teve que abrir cursos que a gente chama profissionais, damos curso para outras babás. Inclusive, esse final de semana agora, dia 16, dia 17, teremos um curso presencial. Que legal, gente, que incrível.
Muito legal, a gente não conhecia essa questão da agência e saber que o Espírito Santo está acompanhando esse crescimento também é muito bacana para o nosso estado. Nosso tempo acabou, gente, já estão mandando eu dar tchau, meninas, obrigada pela presença. Nós agradecemos pelo Prazer trabalho. foi nosso. Sucesso, vamos dar um tchauzinho para quem está em casa. Tchau. Boa semana. Boa semana.